Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19 do livro de 1 Reis, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo 19, tem 21 versículos. O texto começa dizendo assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira agora a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou novamente, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão me procurando para me matar. O Senhor disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único, ele diz aqui, mais uma vez, eu sou o único que sobrou, e agora estão me procurando. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Ezael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e então tornou o seu auxiliar. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Olha só, aqui no capítulo 19 de 1 Reis, vai narrar um momento de crise e ao mesmo tempo de renovação ali na vida do profeta Elias. O que acontece aqui? Após uma grande vitória nos capítulos anteriores contra os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, onde Deus demonstra todo o seu poder enviando fogo do céu, Elias
agora ele vai se deparar com a ameaça de morte da Jezabel, né? A rainha de Israel, a esposa do rei Acabe. Assustado, Elias então, o que ele faz? Ele foge para o deserto e, exausto e desanimado, ele chega a ponto de pedir para morrer. Ele pede para Deus, né, a sua própria morte. No deserto, um anjo encontra com ele, dá a ele de comer, fortalece o corpo dele. Elias então caminha por 40 dias, 40 noites, vai até um lugar chamado Horebe, um monte, onde ele vai se refugiar numa caverna. Seria uma espécie de um tempo de descanso. No Horebe, Deus vai se revelar a Elias de uma forma inesperada. Não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas numa brisa suave, uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar, do Espírito de Deus se manifestar. Aí Deus conversa com Elias, questiona Elias sobre o motivo da sua presença ali naquele lugar, e Elias, ele vai expressar o seu sentimento de isolamento e de fracasso. Ele diz que está cansado, né? Que ele está com medo da ameaça e tudo mais. Em resposta, Deus vai encorajar Elias e enviar de volta com algumas instruções claras, que seria ungir novos líderes, Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como o profeta sucessor de Elias. Além disso, Deus também vai tranquilizar Elias, revelando que ainda há 7.000 homens em Israel que não se curvaram diante de Baal. Elias achou que ele era o único profeta que tinha permanecido de pé ali, que ainda estava vivo, né? Mas Deus ainda tinha guardado 7.000 profetas. Esse capítulo vai ilustrar literalmente uma renovação espiritual na vida de Elias e vai enfatizar como Deus cuida dos seus servos em momentos de desânimo, fortalecendo então, dando orientação, propósito e renovação de força, tá bom? Aplicação prática. O que a gente pode extrair de lição desse texto para as nossas vidas? Gente, o que a gente aprende aqui? Na verdade, a vida de Elias nos mostra que mesmo os homens e as mulheres de grande fé, de grande coragem, eles podem enfrentar em algum momento das suas vidas um momento de cansaço, desânimo e exaustão. Aqui em 1 Reis 19, a gente vê claramente Elias no seu ponto mais baixo. Cadê aquele profeta destemido, aquele homem ousado, né, que foi desafiar Acabe, que subiu no Monte Carmelo, que fez chacota dos deuses ali, daquele povo, né, de Baal, de Azera, né, ele fez... Cadê esse profeta? Agora a gente vê aqui um cara deprimido, cabisbaixo, sucumbindo a uma ameaça da Jezabel. Então o grande profeta Elias agora dá lugar para o desânimo, dá lugar para o cansaço, né? Então a gente está vendo aqui Elias no seu ponto mais baixo. E logo após uma grande vitória, uma vitória assim memorável. Agora, Deus não vai deixar ele sozinho, né? Então Deus agora vai ministrar a restauração de Elias. Aqui nós vamos aprender algumas lições de como lidar com o cansaço. Nenhum de nós somos super-heróis, super-homem, né? Então a gente cansa também. Eu como pastor, eu canso, eu me chateio às vezes com algumas coisas. Isso é natural. Não só o cansaço emocional, mas também o cansaço espiritual. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, nós precisamos renovar as nossas forças. Então olha só, esse texto aqui vai nos ensinar como lidar com esse cansaço emocional e espiritual que Elias estava carregando na essência dele agora, no espírito dele. Então, como eu disse anteriormente, esse homem tão destemido, esse homem tão ousado, agora surge uma nova face de Elias. Um Elias cansado, desanimado, né, exausto, ali demonstrando literalmente até mesmo uma depressão, um cansaço emocional, um cansaço espiritual. Então vamos explorar aqui algumas lições e trazer para a prática como que a gente pode aplicar isso na nossa própria vida, tá? Primeiro, como que a gente lida com a exaustão e com o desânimo? Nós cristãos, como que a gente lida com isso? Elias estava bem exausto e por isso ele se sente desanimado. Esse cansaço físico, emocional, né, pode nos tornar vulneráveis, né, como Elias ficou vulnerável. E até as vitórias e sucessos podem nos deixar esgotados. Querendo ou não, a vitória que ele teve no Carmelo deixou ele extremamente esgotado. Então essa lição aqui vai nos lembrar de reconhecer literalmente os nossos limites e entender que até os momentos de sucesso devem ser seguidos por períodos de descanso e de renovação. Ou seja, nós precisamos identificar quando nós estamos nos aproximando do limite físico, emocional, espiritual. E nós precisamos também lembrar que Deus nos criou com a necessidade do descanso.
a Bíblia mesmo ensina que Deus criou tudo, depois criou o homem. O primeiro dia do homem na terra foi o dia do descanso. Nós temos a concepção de que nós trabalhamos para descansar, quando Deus nos ensina que nós descansamos para trabalhar. Então Deus cria o homem descansa no sétimo dia e aí ele começa a trabalhar, a cuidar da terra, governar e subjugar sobre os animais, a terra e tudo mais, tá bom? Então é muito importante nós, seres humanos, entender que o nosso corpo físico, as nossas emoções, o nosso espírito precisa também descansar. Aqui foi literalmente o que acontece com Elias, né? Ele sai de uma grande vitória, não teve um tempo para o descanso, aí vem uma ameaça, aquela ameaça mexe com a estrutura dele. Por quê? Porque ele ele estava exausto, estava desanimado, né? E esse cansaço físico, emocional e espiritual tornou ele vulnerável. Então, olha a importância de manter uma vida equilibrada, né? Entender o tempo de fazer, de trabalhar, de cuidar de todas as coisas, mas o tempo também do descanso, isso é muito importante, né? Aqui é muito interessante, gente, tem algo que eu até gostaria de transmitir aqui para você, de trazer como lição, né? Entender esse tempo do limite, buscar essa renovação aqui emocional, espiritual, né? A gente não pode andar, perceber quando tá abalado, quando tá cansado. Olha só, exausto, Esaú vende a sua primogenitura para Jacó por um mísero prato de lentilha. Um mísero prato de comida. É isso mesmo, tava ali, ó, Jacó preparando a comida, preparando o guisado, tranquilo em casa, pensando na vida. Enquanto isso, Esaú tava caçando na mata. Ele volta morrendo de fome, pede um prato de comida para Jacó e Jacó fala para ele: tá bom, eu te dou a comida, me dá a sua primogenitura. Ele não tinha nem raciocinado. Ele toma uma decisão ali no momento de exaustão e ele vai e entrega algo extremamente poderoso. Ele entrega uma unção, né? A unção da prosperidade que estava sobre a vida do primogênito. Jacó não era bobo, sabia o que o irmão carregava por ser o mais velho, e ele vai lá e aproveita um momento de exaustão de Esaú, tá? Trazendo aqui uma outra história bíblica para você entender literalmente esse momento de Elias. E aí aqui ele vai e vende, Esaú vende a sua primogenitura por um mísero prato de lentilha, um mísero prato de comida. Por quê? Porque ele estava exausto, ele voltou do trabalho, cansado. Então, uma coisa que eu sempre falo, eu falo na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, não tomemos decisão quando nós estivermos cansados, exaustos, muitas vezes depois de um culto, termina o culto, aí surge um problema, uma situação. Não é a hora de resolver problema, porque você está exausto, você não está na sua plenitude emocional, na sua plenitude espiritual. Depois de um dia cansativo, você vai tentar resolver uma coisa com a sua emoção ali, até mesmo abalada, vamos dizer assim, cansado já. Talvez a solução não seria mais apropriada para o momento. Por isso é importante o tempo de descanso, até mesmo para tomada de decisão. Então muita gente acaba tomando decisão precipitada, né, e trazendo problema para a sua própria vida, porque toma decisão numa hora que não era para tomar. Muitos casais, né? Às vezes ali cansado com a situação do casamento, briga, desconforto, toma decisão no calor da emoção. Nunca tome decisão no calor da emoção. Espera, esfria a sua cabeça, né? Descansa para depois pensar e tomar uma decisão, tá bom? A segunda lição aqui que a gente enxerga que eu enxergo nesse texto é sobre a importância, né? Mais uma vez aqui, eu falei sobre exaustão e desânimo, que é necessário o tempo de descanso, e a segunda lição vai apontar um pouco mais para o descanso e para nutrição. É isso mesmo, gente, nutrição. Olha só que interessante, eu quero até fazer um parênteses aqui. Há 1 ano e meio, 1 ano e 3, 4 meses, assim, eu passei a cuidar da minha saúde, eu passei a cuidar da minha nutrição, eu entendi que comida nunca foi por satisfação. Nós temos o péssimo hábito, né? Eu também tinha esse péssimo hábito de comer por satisfação, comer aquilo que eu gostava, que me dava prazer. E descobri que o que a gente gosta não nutre o nosso corpo o suficiente. E aí eu tava andando muito cansado, com a imunidade sempre para baixo, né, com já pré-diabético, gordura no fígado, tava assim caminhando ladeira abaixo. Aí eu descobri que eu precisava de ajuda. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí eu vou buscar um nutrólogo. Busquei um nutrólogo e comecei a perceber que o que eu estava comendo, fora de tempo, fora de hora, comendo tudo errado, aquilo estava me deixando cansado. Aquilo estava me deixando desanimado. Aquilo estava deixando a minha imunidade para baixo. Aquilo estava acabando comigo.
né? Aqui Deus está mostrando claramente que Deus também quer que a gente cuide das nossas necessidades físicas. O próprio Deus cuidou da necessidade física de Elias. Deus envia um anjo aqui para dar comida, né, para Elias, incentivando Elias. Ó, descansa, dorme. Aqui, pãozinho com brasa do céu para você, quentinho, sobre a brasa. Come, bebe, descansa de novo. Ele dorme de novo, aí o anjo toca nele de novo, aí come mais um pãozinho e agora continua a sua caminhada. Esse ato aqui de Deus nos lembra da importância com as nossas necessidades básicas, como comer e dormir. Tem muita gente que não dorme, é um negócio de uma ansiedade, um negócio que não consegue dormir. Isso está te fazendo mal, você precisa descansar. Eu também já fui assim durante muito tempo da minha vida, sabe? Querendo resolver muita coisa ao mesmo tempo, isso só nos faz mal. Então comer bem, descansar bem é fundamental para o desenvolvimento e sucesso do ser humano. Nós precisamos de força física, força emocional, para quê? Para perseverar na nossa missão aqui na Terra. Então a gente precisa cuidar do nosso descanso e da nossa nutrição. Então a primeira lição, só recapitulando aqui, é aprender a lidar com a exaustão e com desânimo. A segunda lição, a importância do descanso e da nutrição. A terceira lição de hoje é silêncio para ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante. Após o tempo de descanso e da alimentação, Elias ele vai para o Monte Horebe, onde ele experimenta a presença de Deus. Olha só, Deus se revela numa voz suave. Isso vai nos ensinar que, em meio ao barulho do mundo, dos nossos pensamentos, nós precisamos de momentos de silêncio para ouvir a direção de Deus. Ele vai para um lugar onde só estava ele, dentro de uma caverna, e ali Deus vai falar com ele. Ou seja, no tempo do silêncio, Deus fala e fala bastante. Nós é que precisamos parar para ir para esse tempo do silêncio. Muitas vezes a gente quer ouvir Deus no meio da agitação do dia a dia, tá? E para ouvir a voz de Deus, você tem que estar no silêncio, tem que ir para um lugar de descanso, um lugar de silêncio, tirar um tempo do seu dia. Eu tenho o hábito de todos os dias acordar e tomar meu café. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter assim uma mata no fundo da minha casa, glória a Deus por isso, e eu posso sentar e ficar olhando para a natureza e contemplando a beleza de Deus. E eu fico só ali quietinho, não falo nada. Na verdade, o que mentalmente eu falo, eu comunico, é obrigado, Senhor. Ou seja, eu expresso a minha gratidão. E olha só, o que Deus fala comigo ali, sentado à minha mesa, olhando para a minha mata, Deus ele começa a falar e começa a me entregar revelações, ministrações de palavras, temas de palavras, sabe? Deus começa a me fazer viajar no tempo, lembrar de experiências que eu tive com Ele. Então, literalmente, muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não para de falar para Deus poder falar. A gente fica ali naquele turbilhão de emoções, Deus, 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 e não acalma o coração. Então acalma seu coração, silêncio. Olha o que o texto está dizendo, Elias tem que ir para um monte, onde ele vai caminhar dias e dias e dias e noites para chegar nesse lugar. Aí chega nesse lugar, aí ele vai descansar e aí Deus vem falar com ele. Ou seja, na hora que ele acalma o coração dele, aí é a hora que Deus fala. Então para você, acalma seu coração. Você quer ouvir a voz de Deus? Primeiro acalma seu coração. Ora, faz a sua parte, acalma seu coração para Deus falar com você. O que você precisa fazer em nome de Jesus? Deus aqui fala de forma sutil e muitas vezes a gente nem se acalma para ouvir a voz de Deus, a gente tem que acalmar a nossa alma, Eu sempre falo na igreja que no momento que eu estou um pouco assim, que as coisas, eu estou um pouco agitado com alguma coisa, eu coloco o louvor, aquieta minha alma e fico ouvindo ali e vou pedindo para Deus aquietar a minha alma, e eu vou aquietando até o Espírito Santo vir falar comigo. Gente, nós precisamos criar espaço diário de silêncio para ouvir a voz de Deus, é isso mesmo. Nós, seres humanos, precisamos de um tempo de silêncio, quietinho, sabe? Procura um lugar na tua casa, fica ali quietinho só para ouvir a voz de Deus. Desliga os seus ouvidos dos ruídos ao redor, evite as distrações, acalma seu coração e permite que Deus fale com vocês no momento de quietude, especialmente em tempos de confusão, em tempos de ansiedade, Na hora que está tudo muito agitado, calma seu coração, se retira, vai para um lugar, e guarda o seu coração. Tá bom? Para concluir tudo aqui, gente, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel para restaurar e renovar a mim e a você quando nós estamos exaustos, quando a gente está desanimado, quando a gente está sem direção. Deus ele renova as nossas forças. Deus ele conhece as nossas limitações. Por isso, o convite é para descansar no Senhor. Descansar não quer dizer que você vai cruzar os braços, não vai fazer nada. Descansar é confiar, confia no Senhor. Tira o seu tempo de descanso necessário, a sua boa noite de sono, faça uma boa
nutrição, cuide bem do seu corpo, faça um exercício físico, né? Silencia a sua mente para ouvir a voz de Deus. Exercício físico tá aqui, um grande remédio para silenciar a sua mente, né? E que nós possamos aprender aqui com Elias a buscar essa renovação na presença de Deus, sabendo que Deus, ele se importa com cada detalhe das nossas vidas, e Deus também deseja nos fortalecer na nossa jornada de vida aqui na Terra. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui do livro de 1 Reis. Glória a Deus por isso, estamos avançando já para o término de 1 Reis, do primeiro livro de Reis. Estamos avançando a todo vapor. Espero que você não esteja perdendo nada, porque o estudo está sensacional. Agora é hora de agitar a rede social. Quero te pedir mais uma vez para curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar tudo aí para eu repostar também em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do livro de 1 Reis aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.